Olá pessoal, boa noite, cheguei de novo, vamos fazer festa. Espero que vocês estejam todos bem, que o cabelo tá zoado, mas tá ótimo, assim mesmo, depois piora. E que vocês estejam conseguindo superar esse momento ruim, mas lembre-se, isso são só fases. Vamos hoje contar uma historinha de terror, mas verdadeira, viu gente? A história de hoje segue numa realidade minha. Olha os personagens que vai entrar, personagens reais, tá? A minha família, ela sempre foi composta de 5 irmãos. Na época, uma dessas crianças não estava ainda presente, né? Que ainda estava gerando para vir ao mundo. Então, na época, a gente chegou aqui em São Paulo em 71. E nesse meio tempo, porque meu pai era da roça e ele veio para São Paulo primeiro e decidiu como um acordo com a minha mãe para que ele pudesse arrumar um emprego e depois ele mandaria buscar a gente. Tá, viemos. Tempos depois, minha mãe, gestante da caçula, da Helena, nós somos compostos por 5 irmãos ao total, que no caso é o Carmo, o Cido, a Tica, eu e a Helena. Eu sou a do meio. E um dia meu pai mandou buscar a mãe dele no norte. Por quê? Para ajudar até um pouco a minha mãe na gestação, caso ela precisasse. Como meu pai era zelador do prédio, ele não poderia ficar o tempo todo junto com ela. A nossa infância era assim movida de situações que meu pai trouxe já da roça. Então, para vocês terem uma ideia, na hora que a gente ia almoçar ou jantar, meu pai fazia o que? Ele comprou uma bacia de alumínio, então ele ficava assim, a gente sentava no chão, aí ficava nós 4. Aquela bacia no meio, aquele punhadinho de mistura para 1, 2, 3, 4, era divertido. E meu pai e minha mãe também numa bacia, só que dividia para eles dois. Coisa de roceiro, hein? Hoje em dia é uma lembrança gostosa de estar recordando. E ele foi e chamou essa mãe dele, veio a mãe e o pai dele. Eu lembro que na época, minha mãe, mesmo tendo que aceitar o fato da sogra dela estar vindo para cá, ela dizia muito que essa sogra dela era bruxa, né? E eu a gente já tinha um certo receio dessas coisas, coisa de criança, né? E tá, aí ela veio para São Paulo e a primeira noite que ela dormiu em casa, quando a gente ia dormir, meu pai era assim, ele era roceiro em tudo. Então ele tinha cama de casal que ele dividia com a minha mãe e a gente dormia também no mesmo quarto que eles. Com a diferença que a gente dormia num colchão. Ele comprou um colchão de casal grande e dormia nós 4 ali naquele colchão. Aí na primeira noite que essa minha avó dormiu em casa, eu me recordo que, eu comecei a ficar perturbada. Eu via bichos em cima do guarda-roupa. Eu me levantei uma noite eu vi meu pai fazendo um barulho, ele estava roncando. Mas eu me levantei para acordar ele do tipo, pai, você tá roncando? Aí quando eu cheguei perto dele, ele tava de olho fechado. Quando eu fui ver, ele regalou o olho, mas ele tava dormindo. Nossa, voltei pra cá, pro colchão, parecendo espoleta. Já era. E na segunda noite que a minha avó dormiu em casa, eu lembro que eu tava dormindo e daqui a pouco eu comecei a escutar uns barulhos ensurdecedor, sabe, assim, de panelas batendo, copo quebrando, mas era muito barulho. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Quem tá fazendo essa bagunça, né? Aí eu fiquei até pensando, porque meu pai, ele era rigoroso em tudo. Então, antes de dormir, meu pai nunca mesmo ele aceitou que a gente fosse dormir de cozinha suja. Nunca. Então, era um subindo na cadeira, outro tendo dificuldade para varrer o chão, mas a gente mantinha toda noite a cozinha limpa. E eu trago isso comigo até hoje. Não tem quem faça dormir de casa suja de jeito nenhum. E tá, aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas o que será que tá acontecendo? Então, o nosso quarto era assim, tinha o quarto, aí tinha aquele corredorzinho comprido e a cozinha ficava a porta da cozinha ficava próximo da porta da entrada. Aí eu fui, né, na ponta do pé, até então eu não tinha medo, né, me sentia um pouquinho corajosa. Fui na ponta do pé, cheguei na frente da porta da cozinha e eu ainda ouvi aquele barulho. Eu falei, quem tá quebrando tudo aqui? Meu Deus, tá tudo arrumadinho. Aí eu fui abrir a porta, acendi a luz. Pasmem, não tinha nada. Não tinha nada quebrado. A cozinha continuava limpa. Eu falei, não. Quando eu vi aquilo, eu tranquei a porta, dei uma carreira que nem pé de vento me catava mais.
E corri, fiquei lá debaixo do colchão, mas eu tremia que nem uma vara verde. Aí no outro dia eu contei pra Tica, né? Tica sempre foi a minha irmã mais chegada. Aí eu contando pra ela, sério? Eu falei, não, você não... Meu, tô falando sério, amanhã, se isso acontecer de novo, eu vou acordar vocês. Só que aí eu contei pra ela, contei pro Cido, pro Carlos, e beleza, aí ficou. No outro dia, quando foi à noite, aí estamos lá nós de novo, né? Minha avó dormiu em casa de novo. Eu contei pra minha mãe falou, sabe, tentou me amenizar, mas não deu muito certo não. À noite, na hora de dormir, eu já dormi preocupada. Aí lá vamos nós de novo, né? Aí eu tô deitada. Era fácil de pegar no sono, apesar do medo, sempre fui muito fácil para dormir. Aí dormi, lhe contar que daqui a pouco comecei a escutar aquele barulho todo, né? E era prato, era copo, era panela, tudo despencando. Falei, não. Só que aí eu já acordei a Tica. Tica, escuta. Você tá escutando? Não, não tô. Falei, Tica, tá muito alto, como que você não tá escutando? Aí já acordei Tica, Carmo, Cido. Eu falei, agora hoje nós vai lá, né? Então, assim, nesse corredor, a única claridade que nós tinha era de uma imagem de um santinho que meu pai tinha assim no alto, né? Aquela luzinha bem clarinha. Aí eu falei, vamos lá. Aí vamos, né? Nesse meio tempo tá minha irmã atrás de mim, a gente fazendo tipo trenzinho. Eu na frente, minha irmã atrás, meus dois irmãos atrás, segurando tudo no ombro um do outro. E tudo apavorado. Aí eu fui, tô eu lá na porta. Vocês estão ouvindo? Gente, mas o que tá acontecendo aqui? Mas o barulho continuava insistentemente. Cheguei na porta da cozinha, aí liguei a luz, abri a porta e tô eu lá. Vocês estão ouvindo? Nossa, vê, não tem nada aqui, né? E como que se explica isso? Eu olhei para trás, mas não tinha um dos meus irmãos junto comigo. Eu falei, não. Aí apaguei a luz e corri de novo. Eles já estavam lá, tudo tremendo, debaixo do colchão, debaixo da coberta. Eu falei, não acredito. Mas eu só não briguei muito com eles, porque se eu acordasse meu pai, a bronca ia ser certa, né? Gente, eu sei que depois disso aconteceu muitas outras coisas. Tem moral de história? Tem. Gente, o sobrenatural, ele existe sim. Eu sou uma testemunha disso. Depois eu vou contar outras historinhas, mas por hora, essa daí por hoje tá só assim, tipo um sobrenaturalzinho para dar aquele medinho real. Tem outras historinhas da minha avó, viu? Depois eu vou pensar se eu vou contar elas, porque são cabulosas demais. Mas, gente, é isso. A moral da nossa história é só essa, o sobrenatural ele existe, não desacredite disso nunca, tá? Então, o negócio é rezar para que isso não aconteça com ninguém, tá bom? Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Muita saúde para todos nós, que é o que nosso país está precisando. Hoje é dia 4/5/2020. Mandar uma mensagem muito especial para alguém muito especial na minha vida. Filha, mamãe te ama, viu? Pode apostar isso. Beijos. É que hoje ela está fazendo aniversário. Beijos. Fiquem todos com Deus. Fui.